Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa bastante séria, bastante importante para vocês. Olha para mim. Você sabe que a forma que você assiste o culto e a forma que a palavra entra dentro de você é definidor. Eu sempre falo, o teu olhar me conta. Teu olhar me conta. Quando eu olho nos olhos de vocês, eu sei aonde a palavra está entrando e aonde a palavra não está entrando. E o grande detalhe, o ponto, o grande diferencial em cada um de vocês é como a palavra entra. E se ela entra. Isso é definidor. Porque se ela entra, ela sai. De alguma forma ela sai. Nós falamos uma coisa muito simples, muito forte, simples porém poderosa. Existem pessoas que é como o mar morto, nem entra nem sai. São impermeáveis, não entra e nem sai, então não tem vida. Existem pessoas que é como o mar da Galileia. Entra e escoa. Sai. Então tem vida. Esse é o grande diferencial. Eu sempre digo a uma pessoa, quando a vida dela não muda, eu digo para ela assim, é curto e objetivo, a palavra não entrou dentro de você. Porque se ela entrar, ela vai mudar. Não tem a mínima possibilidade de não mudar. Então ela tem que entrar. E eu vou falar muitas coisas nessa reunião, muitas coisas que são definidoras. A primeira coisa, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês, que está em Salmos 81, 13. Salmo 81 diz assim, só repita essa palavra comigo, mais uma vez, se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse. Ouvir não é escutar, tá? Você pode ouvir e nunca escutar. Quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade. Diga comigo, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e o saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Se o meu povo me ouvisse. O que há de melhor? O que há de melhor é como eles seriam sustentados, abençoados. Então, está na minha capacidade de ouvir. Não é ouvido seletivo. É ouvir inclusive o que eu não quero ouvir. E acatar o que confronta comigo. Porque a palavra que muda é a palavra que confronta. E a palavra ela nos confronta o tempo inteiro. Então, o título dessa reunião diga comigo, relevância no céu e na terra. Mais uma vez, relevância no céu e na terra. Aonde começa a relevância? Aonde começa a relevância? E depois? Relevância no céu. Depois relevância na terra.
O favor de Deus e o favor dos... Diga comigo, o favor de Deus e o favor dos homens. Jesus crescia em sabedoria, diga comigo, em sabedoria, diga em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Olha o crescimento. Cresci em sabedoria, e a sabedoria não é essa sabedoria que muitos conhecem, a sabedoria que vem do alto, habilidade, capacidade para fazer as escolhas assertivas. Essa é a sabedoria dos céus. Em estatura, quer dizer medida, no favor de Deus e no favor dos homens. Diga essas duas palavras, favor de Deus e dos homens. As duas coisas são importantes, mas o dos homens só vai acontecer se o favor de Deus estiver sobre você. Por isso, a relevância no céu. E o que me torna relevante no céu? Aí que está. Como é que eu me torno relevante no céu? Porque muitos de vocês ainda não cresceram. Porque Deus ainda não é uma prioridade e a palavra não te guia. Ela é secular. Vamos na era aí dos palestrantes. Qualquer palestra vale mais do que a palavra para você. E se eu não deixar claro para você que nada disso funciona, nada disso, como a gente aprendeu, números e indicadores, tem coisas que são números e indicadores. É importante saber? Mas nada disso tem relevância, porque tem um monte de indicadores que só mostram uma coisa: você não está crescendo, você não está prosperando. Números nunca foi relevante na Bíblia. Abraão, com 318, venceu 5 reis. Ele não podia ter vencido, porque ele era minoria. Ele era minoria. Como é que um homem com 318 servos vai vencer um rei, 5 reis com seu exército? Quando você olha Davi e Golias, Davi tinha 2,90 metros de altura, Davi era de baixa estatura. Como é que ele poderia viver um cara mais experiente, vencer um cara mais experiente, um guerreiro preparado para a guerra? Gideão, com 300 valentes, venceu um exército que era tão grande como uma nuvem de gafanhotos, que era impossível numerar, diz o texto. E ele venceu com quantos? Com quantos? Então os números mostram que eles estavam desfavoráveis. Senaqueribe era um exército monstruoso, tão grande como a Bíblia diz, areia da praia. E Ezequias clamou a Deus e um anjo devastou aquele exército gigantesco. Nós podemos vir aqui em números. Josafá tinha 3 reis, 3 contra 1 é a maioria. Perderam, porque Deus lutou a favor. Aliás, Josafá não precisou nem lutar. Deus devastou. 5 pães e 2 peixinhos jamais poderia ter alimentado uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobrado 12 cestos cheios. É números. Você quer números? Vamos lá para números. 7 pães e alguns peixinhos jamais poderiam ter alimentado 4.000 homens, fora mulheres e crianças. São números. Para quem gosta de números, são números. São números. E aí, o que a gente faz com esses números? Estão na Bíblia. Então, como eu falava nessa sexta-feira, números nunca expressou desvantagem para nós. E não expressam desvantagem para um homem de fé, para uma mulher de fé. O exército de Faraó era o maior exército que existia na face da terra. Foi engolido por Deus, eram números. E não prevaleceu contra o povo de Deus. Jonatas e seu escudeiro lutou contra 25 filisteus. São números. 2 não pode vencer 25 e venceu. Sangar lutou com uma lança contra 600 homens e venceu. Ele não poderia, são números. Sansão jamais poderia ter vencido 1000 soldados com uma queixada de jumento. Como é que ele venceu?
Como ele poderia ter vencido? Os números são desfavoráveis. Ele não poderia ter vencido. Porque são números. Você gosta de matemática, são números. São números. O dia não podia terminar, o relógio tinha que voltar, o dia tinha que parar, se estender, se tornar um dia maior. Mas Josué orou e o relógio voltou. E o dia passou um dia inteiro sem se pôr o sol. Isso comprovado pela ciência hoje. Que tem alguma coisa, só encontrar a resposta na Bíblia, nesse texto bíblico. Sabia disso ou não? Sabia que tinha algo, mas não encontrava uma resposta porque existia uma lacuna no tempo. E a resposta mais cabível foi quando um cristão falou: a resposta está aqui. Na Bíblia, nesse dia, que esse dia não se pôs. São números. Então, aí você vive por fé ou você vive de forma natural? Jesus é o nosso modelo de vida. Tudo que é saudável cresce, e nós sabemos disso. Diga comigo: crescimento físico, espiritual, emocional, graça que é a favor. Tudo tem que crescer. Tudo que não cresce tem algo errado. Nós andamos por fé. Vivemos por fé. Vamos crescendo na graça e no favor diante de Deus e dos homens. Tem uma coisa muito interessante, que quando Davi, ele foi ungido por Deus, Deus mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé e ungisse um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Nada aconteceu. Ele foi ungido no mundo espiritual. Quando, logo após a unção, que está em Samuel 15, 14, logo mostra ele indo para levar os pães e levar os queijos aos irmãos que o pai pediu. O irmão dele estava lá quando ele foi ungido para ser rei. Mas o irmão desrespeitou ele. Sabe por quê? Porque ele não era relevante. Diga comigo, ele não era relevante. Sabe quando ele se tornou relevante? Ele já era no mundo espiritual, mas ele não era diante dos homens. O maior presente da vida de Davi chama-se Golias. Esse foi o maior presente da vida de Davi. Foi um presente gigantesco que ele recebeu. Golias, diga comigo, Golias. Foi o maior presente de Davi. Todo mundo estava fugindo de Golias. Tinha uma recompensa para quem vencesse Golias. Tinha uma promoção para quem vencesse Golias. Mesmo ele tendo sido ungido no mundo espiritual, ele precisava se tornar relevante diante dos homens. O irmão não o respeitou, mesmo vendo que ele havia sido ungido pelo profeta para ser rei. Porque ele ainda não era relevante. Ele não teve conquistas relevantes, atitudes relevantes, atitudes que expressavam a sua fé, o reflexo da sua fé. Mas quando ele derrotou Golias, ele se tornou relevante. Inclusive, ele passou a liderar os irmãos, que já eram soldados do exército. O que nos torna relevantes no mundo espiritual? Nossa fé. Mas bispo, eu não tenho fé. Nunca terá se você não investir nela. Nunca terá se você não alimentá-la profundamente. Se a fé bíblica não entrar dentro de você, é isso que nos diferencia. Deus é o mesmo. Por que a fé mudou? Se Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua os propósitos dEle, continuam na terra. Como nós falamos ontem, se você se converteu, aceitou Jesus, por que Ele não te arrebatou ainda? Você já está salvo, por que Ele não te tirou dessa terra? Porque você tem uma missão aqui.
Isso precisa entrar dentro de você, porque senão você teria sido, já aceitou Jesus, é salvo, então Ele vai te tirar. Ele teria te arrebatado, ou te levado já, de uma forma ou de outra. Por que Ele não fez? Porque Ele tem uma missão com você. Você tem uma missão para cumprir. O que acontece conosco? Nós falamos uma coisa muito séria. Começamos falando sobre isso no jejum da madrugada, no jejum do novo amanhecer. Por que na pesca, primeiro, quando fala da primeira pesca maravilhosa, diga comigo, primeira pesca maravilhosa. Antes dela, à noite, a pescaria foi um fracasso. Um fracasso. Não pegaram nada. Chega Jesus pela manhã, entra naquele barco, usa aquele barco, prega um sermão para uma multidão, e agora diz assim, leva o barco ao alto mar. E lança a rede novamente. Pedro vira e diz assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas nós nos esforçamos. Ele diz, nós nos esforçamos a noite inteira, mas pela tua palavra nós vamos. Eles foram. O texto diz que eles pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar, diga comigo, e o barco afundar. Tem uma mensagem nisso. Primeiro, era mais do que podiam suportar. Não estavam preparados. Pedro foi humilde, gritou e pediu ajuda. Por quê? Porque as redes estavam rasgando e o barco afundando. Tem gente que o barco está afundando e não pede ajuda. O orgulho não deixa, o barco está afundando e não pede ajuda. A segunda pesca maravilhosa diz o seguinte, que uma foi antes da morte do Senhor, outra foi após. Quando Jesus, ali na beira da praia, ele deu a direção aos discípulos para lançar as redes e mostrou, lança do lado direito as redes. E eles lançaram. E eles pegaram tamanha quantidade de peixe, e agora peixe diferente. Antes era peixes pequenos, mas muitos. Agora eram 153, diga comigo a palavra grandes peixes. 153, diga mais uma vez, grandes peixes. 153 grandes peixes. E aí tem uma coisa importante que o texto faz questão de frisar. E as redes não se romperam. Não se romperam. Um fala que elas se romperam, a outra faz questão de falar que não se rompeu. Só que tem uma coisa importante. Eles tiveram que arrastar para fora. Sair arrastando aquelas redes com aqueles peixes enormes. Tiveram que botar muita força para dar conta. Olha o quanto é isso importante. Vou falar duas coisas e você presta atenção nas duas coisas que eu vou falar. Muita gente já fez pescas maravilhosas, mas a rede rasgou e o barco afundou. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Segundo ponto que eu vou falar. Por isso que você tem que parar. Não seja uma pessoa de fé natural, carnal. Você vai precisar de Deus para ajudar a sustentar o peso da bênção. Você vai precisar da graça de Deus, do favor de Deus para te ajudar, suportar, carregar a sua bênção. Sozinho você não consegue. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Se você tentar sozinho, você não consegue. Na primeira, o barco ia afundar, você não corre para pedir ajuda. Não tinha estrutura. A segunda foi tão forte
que tiveram que juntar para arrastar para fora, porque o peso era grande. O peso era muito grande. E tem uma coisa linda. É importante você aprender uma coisa. Você olha a primeira pesca, as redes cheias de pequenos peixes. Mas você olha a segunda, cheia. Era o que cabia. Tem número. Diga comigo, 153 grandes peixes. Imagine 153 grandes peixes para você. Está entendendo o que eu estou falando ou não? O que significa isso? Clientes, vendas, negócios. 153 grandes. A palavra é tão linda que para mexer conosco e mostrar, para de ser natural e caminha por fé. Porque quando Deus quis, e para resolver um problema, Ele fez Pedro ir lá pescar um peixe e tinha dinheiro na boca de um peixe. Como é que ele sabia que tinha dinheiro na boca daquele peixe? Vai lá, paga o meu imposto e o teu, Pedro. Vai lá, você vai pescar um peixe, tira o primeiro peixe que você tirar, vai ter lá na boca dele, tem lá moeda, paga o meu e o teu imposto. Seja um 153 grandes ou um cardume gigantesco. É Ele que faz. Posso ler algumas coisas importantes para vocês antes de continuar no meu sermão aqui? Então grave. E repita em voz alta para ficar registrado na tua memória. Provérbios 15, 22. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Segundo, diga comigo. Não, vamos no primeiro. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Grave isso e fala para você. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Diga comigo, ninguém pode fazer nada acontecer se Deus não quiser. Registra isso. Registra isso. Ô bispo, os números falam de o quê? Pode falar de incredulidade, pode falar de dúvida, pode falar de uma realidade que eu não creio ainda. Por isso que quando você passa a viver por fé, você faz da palavra as suas palavras. Senhor, os números não falam nada. Sabe por que não falam? Porque Abraão tinha 318, como é que ele venceu uma imensidão? 5 reis com seus exércitos. Como é que Gideão, com 300 valentes, pode vencer um exército que a tua palavra diz que era tão grande, que era impossível de se contar, era como um enxame de gafanhotos? Como é que Josafá pôde vencer, sendo que o exército dos 3 inimigos era como a areia da praia? Como é que ele pôde vencer, Senhor? Como pôde? Como é que Sansão pôde vencer sendo ele pôde vencer 1000 soldados? Como ele pôde vencer e o Senhor foi com ele? Davi disse, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que a guerra e um exército se levante contra mim, meu coração não temeria, porque eu confio no Senhor. Quem está entendendo, por favor? Tudo cresce. E isso não estaria aqui se não fosse importante. Se o favor de Deus e dos homens não fosse importante, não estaria registrado que o próprio Senhor Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Como é crescer diante dos homens? Davi antes era só visto como um jovem corajoso que cuidava das ovelhas do pai. Depois, ele se tornou
o jovem que derrotou Golias. O que ninguém fez, ele fez. Se tornou relevante. Existem pessoas que vão se tornando pessoas relevantes. Relevantes no e na, mas começa no... Como é que a gente se torna relevante no céu? Buscando a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Eu sou o pequeno fiel. Eu sou o pequeno fiel. Davi era só um pastor de ovelhas e já estava lutando pela causa de Deus. Se eu não influencio ninguém, eu preciso perguntar se realmente eu estou indo a algum lugar. A gente precisa perguntar. Se nós não somos relevantes, se nós estamos construindo algo sólido, realmente algo que tem valor. E somos nós. Somos nós que temos que fazer essa pergunta. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dando números para você. Poderia dar mais. Se eu resgatar o sermão de sexta-feira ali, eu vou dar números que não acabam mais para você. Números concretos. Que não expressam nada. Quem vive por fé, vive por fé. Faz orações poderosas. Eu acredito, Senhor. Eu sei que as minhas pescas têm sido frustradas. Senhor, me ajuda. Porque se a tua bênção, você vê a pesca que na madrugada foi um fracasso, algumas horas depois foi explosiva. Explosiva. Só que as redes rompiam e os barcos afundavam, não tinha estrutura. Na segunda era grandes peixes, o texto diz, não se rompia. Nós precisamos nos preparar. Principalmente, claro que eu preciso me preparar, me tornar uma pessoa relevante, credibilidade, ter palavra. Mas a primeira é essa aqui, ó, relevância no céu. Relevância no céu. Eu tenho relevância no céu? O mesmo Senhor é o Senhor de todos, e dá suas riquezas, diga comigo, para todas as pessoas que lhe pedem. Esse é um versículo, vou lá e vou cá, tá? Tem muita coisa para eu falar com vocês. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Diga comigo, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, diga comigo, se apossou de Davi. Aqui foi a virada da vida de Davi. Aqui foi a grande virada da vida dele. Foi quando o Espírito se apossou da vida dele. Mudou tudo. Aqui foi o Espírito revestindo, preparando ele para as coisas tão estrondosas, grandiosas que Deus tinha para ele. Davi é o grande exemplo desse princípio. Por que Davi é o grande exemplo desse princípio? Diga comigo, Davi foi ungido 3 vezes. Primeiro por Samuel, ungido no mundo espiritual, para ser rei, e 2 vezes pelas autoridades. 3 vezes. Uma por Deus e 2 pelos homens. Mas se aquela que foi a primeira não tivesse acontecido, as 2 segundas nunca teria acontecido. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Se a primeira não tivesse acontecido, as 2 segundas não teriam acontecido. E aí, como eu disse, né? Quando o profeta Samuel foi à casa do pai de Davi e Deus escolheu Davi para ser ungido, que ele seria o próximo rei de Israel, todos viram. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Levou 14 anos
para se estabelecer completamente a promessa. Diga a palavra comigo, 14 anos. Você sabe por quê? Tudo tem um processo. Deus tem que te preparar. Ele precisa te preparar, senão você não tem estrutura. Você sabe que promoção antecipada é desgraça, né? Promoção sem preparação é desgraça, é destruição. Deus ungiu, mas apesar, né, do espírito, Deus ter retirado o espírito de Saul, que era o rei, ele continuou como rei. Deus, mesmo Davi tendo sido ungido, Davi respeitou e honrou Saul até o fim. Você sabe por que isso? Porque é um princípio também. O que você honra, você atrai. Diga comigo, o que eu honro, eu atraio para a minha vida. Aqui, ele mostrou crescimento em sabedoria, porque o que você planta, você colhe. Então, ele poderia ter dito assim, peraí, mas Deus me ungiu, eu vou lutar para tomar posse daquilo que é meu. Peraí, Deus vai fazer. No momento certo, Deus vai fazer. Ele respeitou aquela autoridade que estava sobre ele até o final. É aquela frase que a gente sempre diz, quando você sai de um lugar, você entra. É sempre assim. Quando você lida com o outro, e com o que é do outro, e a medida que está usando, é a medida que você está usando para a sua própria vida. Porque com a mesma medida com que medidos, vos sereis medidos. Lembre-se, nós falamos uma coisa muito séria, tá? Nós somos o corpo de Cristo, não somos? Sim ou não? Somos o corpo, não somos? O corpo tem que funcionar, não tem? Então eu vou jogar o peso da responsabilidade sobre você. Se nós somos o corpo de Cristo, será que parte que você é do corpo? Imagine o corpo, se o rim disser assim, estou cansado, não vou funcionar mais. Se o fígado disser, tenho trabalhado demais. E se o coração disser, eu tenho caminhado num ritmo muito acelerado, preciso desacelerar. Não prejudica todo o corpo? Sim ou não? Se o seu rim resolver tirar uma folga, nós como corpo de Cristo, nós muitas vezes, você como um membro do corpo, você faz isso. E é mais uma mensagem que você manda para os céus. Por que Deus nos levou? Porque nós temos uma missão. Nós temos um propósito. Não nós teríamos aceitado Jesus, nome escrito no livro da vida, o Senhor nos recolhe e pronto. Mas Deus tem um propósito conosco. Propósito com a sua vida. Propósito com o seu financeiro. Agora vamos ser claros, tá? Você não tem compromisso com Deus hoje, você não vai ter amanhã. Claro, a Bíblia diz isso, não sou eu. Quem não tem compromisso hoje não vai ter amanhã. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Nós é que mandamos as mensagens. Nós precisamos aprender uma coisa. 2 Samuel 2:1-14 diz assim, depois disto, Davi consultou o Senhor dizendo, devo ir a alguma da cidade de Judá? E o Senhor respondeu, vá. Sim, Davi perguntou. Para onde devo ir? O Senhor respondeu, para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoá, a Jezrita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Diga comigo, então vieram os homens de Judá
E ali, ungiram Davi sobre a casa de Judá. Primeiro ungido por Samuel para ser rei, agora ungido por Judá, pelas autoridades, pelos líderes. Agora ungido pelos homens. Está entendendo a mensagem ou não? Está entendendo a mensagem ou não? Você precisa entender. Se você não entender, você vai sair daqui do mesmo jeito. Deixa eu deixar uma coisa muito clara a você. Gosto de falar sobre isso, tá? Lázaro creu em Jesus e foi um mendigo. Ok? Isso diz alguma coisa ou não? Ele creu em Jesus, mas foi um mendigo. Quando ele morreu, ele foi para o céu. E foi recebido por quem? Por quem? Foi um mendigo? Foi milionário. Tem coisas que é uma questão de fé. Tem coisas que nem responsabilidade de Deus é a nossa. Lázaro creu, foi até o último, mas ficava à porta do rico mendigando. Por quê? Dependendo da fé que eu vivo, é isso aí. Eu disse para vocês a semana passada sobre Jabes, que tem uma história poderosa. Vem numa referência bíblica, num capítulo bíblico que só fala de genealogia. Se você não gosta de ler genealogia, você vai passar e nunca vai saber da história de Jabes. Mas a genealogia interrompe. Tem um momento que interrompe só para falar sobre esse homem que diz: Jabe foi o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe o gerou com muitas dores, então por isso esse nome. Mas ele orou, está escrito assim, mas ele orou ao Senhor. Ah, Senhor, me abençoe muitíssimo. Me abençoe grande. Aumenta as minhas terras, aumenta os meus territórios, amplifica os meus territórios. Guarda-me de males e livra-me de dores. E está escrito, e Deus ouviu a sua oração. E se ele não tivesse orado? Está entendendo ou não? Sim ou não? Se ele não tivesse feito essa oração poderosa, os irmãos dele não fez essa oração. Ele fez essa oração. Por isso que está lá, foi o mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Porque nenhum dos irmãos fez a oração que ele fez. A oração muda. Nós podemos ser irmãos, ser da mesma família, família de Deus. O mesmo pai. E os resultados não serem os mesmos. Por conta da fé. Você vê que Davi consultou o Senhor. Para onde devo ir? Você vê a direção. Cada passo, diga comigo, cada passo dirigido por Deus. Olha como é importante isso. Deus falou, você vai para lá, você vai para Hebrom. E aí, chega lá, para onde Deus o dirigiu. Quando ficaram sabendo que ele estava ali, correram e ungiram ele para ser rei de Judá. 2 Samuel 5:1-4 diz: então todas as tribos de Israel, diga comigo, tribos de Israel, vieram a Davi. Aonde também? Aonde? Foi para onde Deus te mandou? Para onde Deus mandou ele ir? Exatamente para onde Deus mandou ele ir. Você vê como é que Deus tem informação que ninguém tem? E disseram: veja, somos o mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, eu quero que você leia isso aqui em voz alta, porque tudo tem uma mensagem clara para nós, tá? Diga comigo, no passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Era o Senhor que saía para travar as nossas guerras. Era o Senhor que era o comandante, era o Senhor que saía. A gente via que era o Senhor que saía para a guerra e voltava.
Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel, e será príncipe sobre Israel. Assim, diga comigo, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. Diga comigo, e eles quem? Eles quem? Agora foram os anciões, foram homens, ungiram Davi rei sobre Israel. Agora ele assume o reinado completo. Quem está entendendo o que eu estou tentando mostrar a você? Querido, você é ungido nos céus, você é ungido por Deus, você se torna relevante no céu, porque Deus estava vendo ele cuidar das ovelhas. Diga comigo, Deus estava vendo ele cuidar das ovelhas. Deus observou. O cara se entregando, dando a vida, correndo risco de vida para cuidar de ovelhas. Deus estava vendo, observando. Um garoto de oração no pasto, temente a Deus no pasto, reverente a Deus no pasto. Deus diz: vou tirar esse cara daí. E vou começar a promover esse cara aqui, ó. Vou promover. Aí Deus mandou o profeta ir lá ungir ele no céu, no mundo espiritual. E aí ele começou a se tornar relevante. Diga a palavra relevante. Posso fazer uma pergunta para você? Você é uma pessoa relevante? Você é um profissional relevante? Hoje, me perdoa o que eu vou falar para você, e eu vou pedir perdão por educação, mas não estou pedindo perdão por falar a verdade. Hoje eu disse uma coisa muito séria pela manhã. Eu preguei uma coisa quarta-feira passada. Se doer, me perdoa, mas é para o teu bem. Eu disse assim, eu falando de mim, mas transfiro para você. A gente começa o processo da relevância, se tornar relevante, começa em casa, para a própria família. Você se torna relevante como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Eu disse, eu me sentiria um hipócrita. E eu condeno isso e abomino isso. Toda pessoa que trata mal os de dentro e trata bem os de fora. Isso é prostituição. Isso é prostituição, porque o de fora você precisa, o de dentro parece que não precisa, você trata mal. Está errado. A gente trata bem os de dentro e os de fora, mas tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Imagina, eu pago de bonitinho aqui, abro um sorrisão lindo para todo mundo, quando eu desço aqui eu fecho a cara para todo mundo. Sem educação com a família, bruto. Isso é hipocrisia. Se eu consigo rir fora, eu consigo rir dentro. Se eu consigo tratar os de fora com educação, por que eu não consigo tratar os de dentro com educação? Concorda comigo? Sim ou não? Pense nisso. Eu não confio em pessoas que não respeitam sua família. Não confio. Já falei sobre isso. E elas não são confiáveis. E Deus observa isso. Deus observa isso. Pense nisso. Começa dentro. Se eu sou educado dentro, se eu sou educado fora, eu consigo ser dentro. Se eu sorrio fora, eu consigo sorrir dentro. Se eu trato com educação fora, eu consigo. Por que não? A Bíblia fala que o nosso governo começa em casa.
Nosso governo começa aí. Entendeu? Nosso governo, nós começamos a vencer, crescer, é aí. Nós desenvolvemos a habilidade de lidar com pessoas aí. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. 40 anos. Extremamente honrado, extremamente bem-sucedido, um homem que Deus usou de uma forma poderosa, um homem que Deus promoveu de forma poderosa. Eu disse, vamos lá, diga comigo, a bênção do Senhor, Deus, diga, traz prosperidade, diga, nenhum esforço pode substituí-la. Eu posso me esforçar, tenho que me esforçar, tenho que ser esforçado, tenho que ser comprometido, tenho que ser relevante, tenho que ter palavra, tenho que ter excelência. Porém, a bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Ah, bispo, quer dizer que não prospera? Prospera, mas a Bíblia diz que não fica. A bênção estabelece. Ser um seguidor de Jesus, diga comigo, não cobre o serviço mal feito de vocês. Ser um seguidor de Jesus não cobre serviço mal feito. Fala isso não, bispo, agora eu tenho que caprichar um pouco mais. Tem que caprichar. Porque às vezes a gente acha que porque eu sigo a Jesus, então eu posso fazer tudo de qualquer jeito que a bênção de Jesus supre supre as suas incapacidades, deficiência, não no sentido de capacidade para fazer coisas, realizações, não aquilo que eu posso fazer com excelência e eu não faço porque realmente eu não quero fazer. Sou preguiçoso, sou relaxado. Não quero dar o meu melhor. Quem está entendendo, por gentileza? Não tem ilusão não. Deus quer abençoar, você vê que coisa linda, né? Quem tomou posse da promessa hoje cedo? Quem não ouviu a promessa hoje cedo? Ixi, agora eu não vou declarar mais. Vamos lá. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o dinheiro assim que recebe. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais, mas de pouco a pouco ajunta-se uma fortuna. Provérbios. Deixa eu dizer uma coisa poderosa a você. Você sabe que por que a gente precisa realmente da bênção para estabelecer? Estou liberando essa palavra para você e depois grave. Às vezes as pessoas ignoram, deixam passar o que muitos agarram com toda a força, de unhas e dentes, aquela palavra, e quando ela faz, ela é a diferença na vida de muitos. Acontecem coisas assim, explosivas, inacreditáveis. Aprenda uma coisa. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Se relacione com Deus. Seja relevante no céu. A relevância no céu vai trazer isso aqui, relevância na terra. É tudo dele. Ele que promove. É ele que levanta. É ele que enriquece.
A relevância começa aqui, ó. O que acontece? Bispo, eu não consigo falar a palavra, porque não está dentro de você ainda. Bispo, eu não consigo expressar palavras. A palavra de Deus, ela cabe em qualquer lugar. Se ela está dentro de você, é natural. Você precisa dela a todo tempo. A todo tempo, a todo momento. Você precisa dela. Você sabe que a Bíblia diz que Deus, antes de colocar o povo de Israel na terra prometida, Deus queria saber o que estava no coração deles. Deus queria saber se eles seriam fiéis ou não seriam fiéis. Eu vou enfrentar situações desafiadoras. A palavra precisa estar na minha boca. Precisa estar. São as minhas orações. Estou falando faz dias sobre isso. Se Pedro não tivesse clamado ao Senhor, ele tinha afundado. Se Elias não clamasse, fogo do céu não teria descido. Inclusive contra as pessoas que queriam fazer mal a ele. Quando disseram, homem de Deus, desça que o rei mandou te levar. Ele falou, sou seu homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Fogo do céu desceu. E fogo do céu desceu por quê? A resposta é óbvia. Por quê? Porque ele era homem de Deus. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça o céu e consuma vocês. Desceu o fogo do céu. Eliseu ora para que a água salgada se torne água doce e a terra infértil se torne produtiva. E a água salgada se tornou doce e a terra infértil se tornou produtiva, porque orou. Samuel nasceu porque Ana orou. Isaac nasceu porque Abraão orou. Vamos para números então? Vamos lá para mais algumas boas estatísticas. Ninguém estava colhendo nada, porque era tempo de escassez. Isaac semeou na terra dos filisteus e colheu, cada semente que ele plantou, ele colheu 100. Números para você. Aonde ninguém estava colhendo. E o texto é claro, diz, porque o Senhor Vamos lá, cada semente gerou quantas? 100. Ah, mas isso é normal. Não, o povo não estava colhendo, era nada. E ele colhendo 100 por um. Isso é números. Isso é números. Quando Jacó estava só sendo enganado e roubado, o texto diz que o anjo do Senhor mandou Jacó levantar os olhos e ver o milagre dele, enxergar o milagre dele. E nascia salpicado, listado e malhado, e ele foi enriquecendo. Deus foi fazendo transferência de riqueza. Isso é números. São números. Para quem gosta de números, são números. E aí? Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar para você? Talvez se você tiver com um problema financeiro, você vai chegar para mim e falar assim, olha, está aqui, caiu tanto por cento, aumentou tanto. Eu falei, e daí? E daí? Não podia nascer salpicado, listado e malhado, não podia, e nasceu. Deus mexeu com a natureza. Se ninguém estava colhendo, como é que Isaac colhe 100 vezes mais? Aonde ninguém estava colhendo? O gado dos egípcios morrendo e não morria uma cabeça do povo de Israel. São números, são estatísticas. 300 luta contra uma multidão tão grande como um enxame de gafanhotos. São números. Um vence 1000, são números. 5 pães jamais poderia alimentar 5.000, são números. 7 pães e alguns peixes jamais poderia ter alimentado 4.000, são números.
Ou você acredita ou não acredita, ou você crê na Bíblia ou não crê, ou você crê em milagre ou não crê, ou vai continuar dando desculpa, fazendo justificativa. Uma justificativa atrás da outra, mas orar não é fácil, vir para uma madrugada não é fácil, passar 7 horas na madrugada não é fácil. Mas se eu quero vencer, eu vou buscar nos céus. Eu vou buscar o milagre. Se é natural, faz você não precisa de Deus. Mas se é sobrenatural, vai buscar no sobrenatural. O que é natural ninguém precisa, você pode fazer. Mas se eu quero resultado sobrenatural, eu vou buscar no sobrenatural. Eu vou buscar em Deus. Eu vou fazer orações poderosas. Jefté era filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos. Não podia também vencer uma batalha. Quando Gideão foi convocado, fazia 7 anos que a nação empobrecia, um ano mais pobre do que o outro, porque os midianitas vinham e saqueavam tudo. E Deus, só para deixar claro que era Ele quem ia dar vitória, que não seria através de exército, o Senhor mandou ir reduzindo. Tem 32 mil soldados, é muito. Leva o povo a beber água e diz: quem tiver com medo pode voltar para casa. 22 mil voltou. Sobra 10 mil. O Senhor falou: ainda é muito. Ainda é muito, leva para beber água. Os que beberem água como cão, tira do meio também. O resto manda voltar. 9.700. Ficou só 300. Porque o Senhor queria que ficasse evidente que era Ele. Quando foi conquistar a nação de Israel, o Senhor deixou claro: não foi pelos seus escudos, não foram pelas suas lanças, não foram pelas suas espadas que vocês conquistaram essa terra. Vou dar um conselho a algumas pessoas aqui. Para de ser racional, não é você não ser organizado, você tem que ser organizado. Mas tem gente que fica correndo atrás de gente que acha que tem a solução. Ninguém vai te dar a solução. Ninguém. Se Deus não te der a solução, se você não aprender a andar com Deus de verdade, você vai falar bonito, vai falar igual papagaio nas redes sociais, mas não vai sair do lugar. Vai só patinar. Porque não é isso, a fé tem que estar dentro de você. Você tem que responder no mundo espiritual. Você tem que liberar palavras poderosas no mundo espiritual. Você tem que ser relevante no mundo espiritual para que você se torne relevante na terra. É isso que vai fazer a diferença. Deus quer abençoar. Bicho, o senhor está bravo? Não, estou colocando as coisas no seu devido lugar, porque tem gente que já lutou e é capaz, mas não saiu do lugar. E tem uma mensagem para você disso. Querido, Deus quer relacionamento. Esse negócio de ficar é coisa de mundano. Relacionamento sem compromisso é coisa de ímpio. É coisa de ímpio. Cristão tem compromisso. Cristão tem aliança. Tem um versículo bíblico, deixa eu ver se eu separei ele aqui. Separei. Coloca aqui, por favor. Gênesis 25. Gênesis 25. Diz assim, ó. Abraão deixou, diga comigo, em voz alta, diga: Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas, diga comigo, deu presente. Repita mais uma vez: Abraão deixou tudo que tinha para, diga, deixou para os seus filhos.
Agora, os filhos da concubina, que não era filho legítimo, ele deu presente. Quando nós nos tornamos filhos verdadeiros, nós temos tudo que é de Deus é nosso. Quando nós não somos filhos legítimos, de vez em quando pinta um presente. De vez em quando chega um presentinho aí, que até muitos acham que está bom demais. Mas Deus não tem simplesmente presente para você. A Bíblia não diz que nós somos herdeiros? Sim ou não? Nós somos herdeiros. Então tudo que é de Deus é nosso. Eu quero tudo ou quero presente? Não, responda, eu quero tudo ou quero presente? E tem mais uma coisa, diz assim, mas para os filhos das concubinas deu presentes, e ainda, em vida, enviou para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Vou separar do meu filho. Isaque é filho legítimo, os outros é filho de concubina. Então separa eles. Uns manda para longe, o outro fica aqui comigo. Quem está entendendo, por favor? Eu quero ser filho, verdadeiro filho legítimo ou ilegítimo? Um presentinho aqui, outro presentinho ali, um carrinho que surge, uma portinha, um salário bom esse mês, ou eu quero tudo? Porque o presente pode surgir. Você ganha um salário diferenciado esse mês, você fala, uhul! Tem condição de comprar um carrinho legal, uma casa legal, Mas o pior é que você não estiver realmente preparado, é difícil sustentar o peso da bênção. Até isso vai. Nós somos filhos. Filho herdeiro de tudo. De tudo. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. A Bíblia diz, em Colossenses, diz uma coisa muito séria. Não faça o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Tem gente fazendo só o mínimo. Tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. E faça o melhor que puder. E com prazer. É a sua única chance. Está escrito. É a sua única chance. A oportunidade de mudar a tua história, de curar seu destino, de viver uma vida poderosa, relevante, está em Deus. Vou dizer uma coisa muito séria a você, sai de cima do muro. Sai de cima do muro, senão você vai se frustrar. Não fica no meio do caminho, senão você vai se frustrar. Eu não posso estar na condição de morno. Eu preciso estar na condição de quente. Deus quer abençoar, Deus quer exterminar. Eu vou ler duas coisas para você. Feche os seus olhos, por gentileza. O povo estava escravo na Babilônia. E eles gemeram na Babilônia. Mas o Senhor diz que
ia exterminar, varrer com a Babilônia da face da terra. Justamente por causa da opressão que a Babilônia impôs sobre eles. A Babilônia era o maior poder terrestre. Era o maior poder da terra. Era o império babilônico. E o Senhor disse: eu vou varrer com eles. Eu vou exterminar com eles. Por causa de vocês. E aí, o texto diz: o Senhor, o Todo-Poderoso, fez uma promessa solene. Eu vou cumprir o que planejei. Como pensei, assim será. Vou destruir o exército assírio, quando ele marchar em Israel. Vou esmagar seus soldados sobre os montes da minha terra, e quebrarei as correntes dos assírios, que prendiam os israelitas, e os tirarei, e tirarei o fardo dos seus ombros. Esse é o plano, esse é o meu plano para toda a terra. O plano que eu vou cumprir através do meu grande poder, que se estende sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor Todo-Poderoso. Quem poderá mudar os seus planos? Quem poderá mudar os seus planos? Ele já estendeu a sua mão, quem poderá fazê-lo recuar? Chega o dia que aquele poder resistente, que é considerado invencível, cai. Sabe aquele poder, sabe aquela situação que parece assim: meu Deus, impossível isso cair. Impossível. Não, não tem impossível para Deus. Parecia impossível a Babilônia cair. Se você conhece a história, sabe que é o maior império que já existiu. A sétima maravilha do mundo, os jardins suspensos da Babilônia. O Senhor disse que ia virar brejo, lugar de corujas habitarem. Quando o Senhor dá um basta em algo, acabou. Você sabe disso? Se não sabe, fique sabendo. Quando o Senhor dá um basta em algo, acabou. Os babilônicos, os assírios, também foram considerados invencíveis e foram esmagados por Deus. Correntes que prendiam o povo de Deus romperam. Os fardos dos ombros foram tirados. Ninguém pode interromper, impedir, travar, contrariar os planos do Senhor. Ninguém. Quando Ele se levanta para agir, ninguém pode fazê-lo recuar. Deus se levantou da sua santa habitação para agir em favor do seu povo, do povo que tem esperado nele. Você está esperando nele? Sim ou não? Sim ou não? Diga: Senhor, eu estou esperando no Senhor. Então Ele já se levantou para agir em seu favor. Ele já se levantou para acabar com essa escravidão, sabe, essa opressão, essa situação que parece que não tem como cair, não tem. Você vai ver mudanças. Você verá mudanças, grandes e incríveis acontecimentos para a glória do Senhor. Grandes. Deus só está esperando um posicionamento diferente. Sai de cima do muro. Se comprometa com Deus de uma vez por todas, que Ele vai derrubar essa Babilônia de sua vida, esse lugar de opressão. Sabe, essa situação que só traz dor, humilhação, opressão, essa carga pesada sobre a tua vida. Ele vai tirar.
É impossível? Não, para Ele não tem impossível. Quando Ele determina, acabou. Assuma um posicionamento. Eu vou liberar a palavra que o Senhor colocou no meu espírito, no meu coração hoje pela manhã. Está preparado? Posicionamento diferente? Sim ou não? Deus sabe. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. Só repita em voz alta comigo. Diga: as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Será tão grande que você nem parou de colher, você já tem que correr para colher mais. Está colhendo cereal, já tem que correr para colher uvas. Nem terminou a colheita das uvas, tem que correr porque já chegou o tempo de plantar, porque tudo tem um tempo, né? Sabe que tem um tempo do plantio, chegou o tempo da chuva, o tempo da coisa, eu preciso plantar. Mas você vai estar colhendo ainda. Haverá bastante comida para todos, ou seja, abundância. Vocês viverão em segurança na terra. Eu darei paz à terra de vocês. Diga comigo: todos dormirão sossegados. Que coisa linda, sabe por quê? A fartura, a segurança, a paz. Vocês vencerão seus inimigos e os matarão, quer dizer, não vai só derrubar, vai eliminar. 5 de vocês derrotarão 100 deles. E 100 de vocês derrotarão 10.000. Cadê matemática aqui? Cadê? Aonde está a desvantagem? A desvantagem está em não crer em Deus, a desvantagem está em não servi-lo, a desvantagem está em não buscá-lo. Essa é a grande desvantagem da vida de algum, não os números. Números nunca expressaram desvantagem e não expressam. Eu abençoarei vocês e darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz a vocês. De novo, diga comigo: as colheitas serão tão grandes. De novo, diga: as colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora. Não é jogar fora, você vai semear, você vai tirar, você vai desocupar o lugar. Você vai precisar jogar fora o trigo velho para dar lugar, o trigo velho para ter lugar onde guardar o novo. Se eu mudar a tradução, está falando assim: vocês ainda vão estar comendo da colheita do ano passado, do ano anterior, e precisarão desocupar para dar lugar para guardar a colheita nova. Olha que coisa incrível. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora para o trigo velho para ter lugar onde guardar o novo. Diga comigo: morarei no meio de vocês. Nossa, que lindo. Na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Sempre estarei com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. O Egito simboliza o mundo.
para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Diga comigo, eu os livrei da escravidão. Diga, e os fiz andar de cabeça erguida. Diga, eu vou andar de cabeça erguida. Querido, Deus está libertando você da escravidão, viu? Sabe, escravidão da escassez, escravidão das dívidas, escravidão da vergonha, da humilhação, das limitações, fazendo você andar de cabeça erguida. Deixa a palavra entrar. Sabe o que Deus coloca no meu coração hoje? Faz um pacto com Deus aqui hoje. Faz um pacto de verdade. Pacto de fidelidade. Deus quer cumprir tudo isso aqui na sua vida. Tem gente que precisa de irrigação. Quando Deus abençoou, o Senhor falou para o povo assim, lá no Egito vocês tinham que irrigar, aqui eu vou derramar chuva. Vai vir do céu. Tem gente que não precisa de irrigação, porque Deus manda dos céus. Tanto. Sai de cima do muro. Pior lugar que tem é o meio do caminho. Pior lugar que tem é: eu sou, mas eu não sou. Eu creio, mas eu não creio. Eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo. Eu tenho compromisso com Deus, mas eu não tenho. Não. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar. Essa promessa é para você. Você faz parte dela. A herança é para o filho. Deus não tem presente para você. Não é presente. Presente, poxa vida, eu posso dar um presente para você, você pode receber um presente de alguém que te alegra o coração, mas isso não muda a sua vida. Isso não transforma a tua vida. Isso não faz você viver aquele que é o seu grande sonho. Está na hora. São decisões que a gente precisa tomar. Relevante no céu. Se você se tornar relevante no céu, através da sua fé, uma fé relevante, você vai se tornar uma pessoa relevante na terra. Cresça diante de Deus e cresça diante dos homens. Será que vale a pena? Vou repetir. Diga comigo, as colheitas serão tão grandes. Você vai precisar desocupar lugar. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, gente, olha, Deus tem derramado tanto sobre a minha vida que eu quero te abençoar. Deus tem derramado tanto sobre a minha vida que eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Deus tem derramado tanto sobre a minha vida que eu tenho que tirar porque eu não tenho nem onde guardar. De tanta bênção que Deus tem derramado. As colheitas serão tão grandes. Vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Não parou nem de colher, já está colhendo coisa nova. Estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Quer dizer, não para, é o tempo todo colhendo, o ano inteiro colhendo. Essa oração é sua. Antes da gente fazer o grande clamor nosso, antes nós fazemos o nosso grande clamor, fala com Deus. Faz o teu propósito com Deus. É sua essa promessa. Pronto para te entregar. Só precisa uma coisa, está aqui, ó como eu comecei, se obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno.
eu mandarei chuva no tempo certo. Quer dizer, nunca vai faltar chuva para você. Todo o tempo que você precisar, Deus está mandando. Todo o tempo. Mudança da tua vida. Essa aí está mudança. Uma porta pode se abrir de tamanha forma que você não tem nem noção. Mudanças podem acontecer de forma tão agressiva que você não tem nem noção. Nem noção. Nem noção. Explosões, bênçãos multiplicadas, processos acelerados. É importante você saber muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa saber mais de Deus. Viu? Tem muitos indicadores nos céus. Muitos indicadores que a gente precisa entender o que esses indicadores estão dizendo. E tem promessas aqui poderosas para você. Faz o teu propósito com Deus, que Deus quer mudar a tua vida. Faz o teu pacto com Deus. Faz o teu pacto com Deus, porque as colheitas serão tão grandes que você não vai ter onde guardar. Você vai ter que abençoar muita gente, você vai ter que desocupar lugar, porque você vai ter tanto. Imagine, se o nosso conceito de grande é grande, e o de Deus? Suas colheitas serão tão grandes, tão grandes, tão grandes. Se você for ungido no mundo espiritual, você pode ter certeza, você vai se tornar uma pessoa relevante, e os homens vão começar a procurá-lo. Os homens vão começar a procurá-lo. É o que Deus está esperando. Relevante no céu e relevante na terra. Só Deus pode te levar onde você sonha, almeja, deseja. Só Deus pode materializar os teus projetos. A graça dele, o favor dele sobre a tua vida. Por que a semente de ninguém prosperava e a semente de Isaac prosperava 100 vezes mais? A graça, o favor de Deus sobre a vida dele. Porque o que precisava de 1001 fazia, era a graça, era o favor de Deus sobre ele. É isso. Vai pela fé, porque a fé vai mudar, vai te tirar da desvantagem. A desvantagem está na fé. A fé te coloca na vantagem. Viu? Você sempre está em vantagem. Sempre. E nunca em desvantagem. Nunca. Nunca. Deus tem feito transferências de riquezas. Deus tem tirado da mão de muitos ímpios e colocado nas mãos dos justos. Então se comprometa com Deus, seja comprometido. Deus não quer um caso, Deus não quer nenhum relacionamento casual. Deus quer compromisso, Deus quer aliança, Deus quer comprometimento. E Ele vai te abençoar. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu rapidamente abateria os seus inimigos. Eles iam se curvar, se encolher diante deles. E eu saciaria com o trigo mais fino e o mel extraído da rocha. Isso. Agora eu vou determinar sobre a tua vida. Eu vou determinar essa promessa se cumprindo. As tuas colheitas serão grandes demais. As tuas colheitas serão estrondosas. Em nome do Senhor Jesus, ó santo e poderoso Deus. Senhor, eu declaro, Senhor, essa palavra se cumprindo na vida dela.
ela ainda vai estar comendo do ano anterior, meu Pai. E ela vai ter que desocupar o lugar, ela vai ter que desocupar, porque está vindo mais e mais, bênção sobre bênção, abundância em cima de abundância. Ela vai estar colhendo cereal, ela tem que colher a uva, porque já está no tempo da colheita da uva, ela vai estar colhendo as uvas. Meu Deus, e ela já tem que se preparar, porque chegou o tempo do plantio de novo. Então é o tempo todo colhendo, é o ano inteiro colhendo. Eu declaro, Senhor, essa palavra se cumprindo na vida dela. Eu declaro que a Babilônia caia, que a Babilônia seja varrida da vida dela. Aquilo que escraviza, aquilo que oprime, aquilo que parece impossível cair, vai cair. Acredite, a Babilônia vai cair. Aquilo que parece impossível vai cair. Acredite nisso, acredite em nome de Jesus. Acredite, sabe a Babilônia que te oprime, sabe essa força poderosa que te oprime, ela vai cair e Deus vai te levantar. Ele tira o peso dos teus ombros, Ele tira o jugo dos seus ombros, porque Ele te faz andar de cabeça erguida. Ele quer o seu povo andando de cabeça erguida. Ele quer você andando de cabeça erguida. Em nome do Senhor Jesus, joga por terra hoje, meu Pai. Varra da vida dela a Babilônia. Varra, meu Pai. Extermina, Senhor. Extermina, meu Deus, com a escravidão, com a vergonha, com a humilhação, com a escassez, com as dívidas. Extermina, Senhor. Extermina de uma vez por todas. E eu declaro, Senhor, eu declaro sobre a vida dela colheitas grandes, colheitas abundantes, colheitas em cima de colheitas, colheitas em cima de colheitas, colheitas em cima de colheitas, que ela não tenha onde guardar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, Deus te erguendo, Deus te promovendo, portas grandes sendo abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a multiplicação sobre a tua vida. Cada semente que você plantar, cada semente você vai colher 100 vezes. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, você é filho, você herda, você não vive de presente, tudo que é do Pai é teu. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você não vai viver de presentes ou pequenos presentes. Deus tem uma herança para você, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Eu declaro portas grandes sendo abertas. Eu declaro promoções. Eu declaro que Deus, que o favor de Deus seja derramado sobre a tua vida e que o favor dos homens seja derramado sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, Deus te abençoando com a casa dos sonhos. Eu declaro Deus te abençoando com a sua sede própria. Eu declaro você ampliando os teus negócios, alargando as suas tendas, ampliando em nome de Jesus, abrindo filiais, crescendo, expandindo, enquanto muitos estão retrocedendo. Eu declaro você expandindo, você avançando, você crescendo, bênçãos multiplicadas sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro processos acelerados sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba e creia. Creia, em nome de Jesus, creia, você vai andar de cabeça erguida, levante as suas mãos, por favor, e feche seus olhos. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, colheitas tão grandes, você, como está escrito nessa promessa, vocês ainda estarão colhendo cereais
quando chegar o tempo de colher uvas. Significa que você não parou de colher, você vai estar colhendo coisas novas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, uma abundância tão grande, que você vai ter que desocupar lugar. Você vai ter que desocupar lugar para dar lugar às novidades, às colheitas novas na sua vida. Isso significa promoção, prosperidade, abundância. Eu declaro a expansão do teu negócio. Eu declaro a expansão, o crescimento, o avanço. Não, Deus não tem retrocesso para você, não. Não, Deus não tem retrocesso. Deus tem multiplicação. Se prepare para isso. Sabe por que você tem que estar em Deus? Porque vai ser tanta bênção que vai ser difícil carregar. Você vai precisar da ajuda dEle. Você vai ter que dizer assim: Senhor, me ajuda a carregar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a carregar essas bênçãos. Me ajuda. Porque será uma carga pesada de bênçãos sobre a tua vida. Promoções, ampliações dos teus negócios, sede própria, casa dos seus sonhos, carro. Mas deixe isso entrar no coração, não que isso é migalha. Esses são os mimos de Deus. São só os mimos de Deus. Mas seja fiel a Deus. Honre a Ele em primeiro lugar. Saiba que Ele é o teu provedor. Tudo vem dEle. Como está escrito em Deuteronômio, lembre-se que é o Senhor que te dá poder para produzir riquezas. Ele é que te dá capacidade para produzir riquezas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa unção sobre a tua vida. Bênçãos multiplicadas, processos acelerados na tua vida. Colheitas grandes, grandiosas, poderosas. Que Deus te dê visão, que Deus te dê revelações, que Deus te dê ideias, que Deus te favoreça e que uma carga de bênção, uma carga de unção de favor pesada seja derramado sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, e que Deus te fortaleça para que você suporte e consiga lidar com o peso da bênção em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Antes de você concluir, feche seus olhos. Você sabe que a Bíblia diz que quando tudo isso acontecer na sua vida, você tem que ter uma preocupação. Sabe qual? Guarda de não se esqueceres do Senhor teu Deus, que foi Ele que te tirou da escravidão, e Ele que te deu força, poder para adquirir riqueza. Não deixa entrar no seu coração e não coloca a bênção no lugar do abençoador, porque bênção vem e bênção vai, e o abençoador continua. Então tenha o abençoador, seja fiel a Ele, honre a Ele, faça teus propósitos com Deus. Só que grave uma coisa: você não compra Deus com dinheiro. Ele quer você, Ele quer o seu tempo, Ele quer a sua fidelidade. Não se iluda achando que você pode comprar Deus com dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Ele tem para te dar, Ele quer a tua fidelidade. Ele precisa de testemunhas, Ele precisa de parceiros, Ele precisa de instrumentos, Ele precisa de canais de bênçãos, condutores de bênçãos, canal de glória. Tem um propósito, entenda isso, porque as colheitas serão tão grandes, que você vai ter dificuldade para guardar. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Para Jesus, bem forte.